Começando, salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho. Hoje vamos trabalhar direito administrativo, vamos falar a respeito de atos administrativos. Beleza, aqui para mim também está travando. O pessoal está falando que está travando, professor, está travando. O pessoal da mentoria, eu estou gravando diretamente aqui no computador, tá? Pode ficar tranquilo que aí eu disponibilizo para você o link para que você possa assistir na versão com o PDF. Que você já está acostumado. Fique tranquilo, tá? Se caso aí ficar travando aqui no YouTube, fique tranquilo que eu já estou salvando aqui versão PDF. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar liberada essa aula tanto na versão YouTube agora aqui ao vivo, como na versão PDF para todo mundo que está assistindo essa aula. Beleza? Então fique tranquilo. Se caso você estiver travando alguma coisinha, algum detalhe especial, fique comigo, fique aí até o final, vai estabelecer. Eu vou subir a aula, tá? Você vai ter a versão, eu vou liberar para todo mundo, mesmo que não faça a mentoria, vou liberar a versão com o PDF. É claro, o PDF, os alunos da mentoria possuem o PDF, né? Mas a versão com o PDF e essa versão aqui ao vivo estará disponibilizada para vocês agora no YouTube. Beleza? Tranquilo? A gente resolve essa questão desse ruído, tá travando ou não. Bacana? Fechou? Vamos lá então. Então, a ideia é o seguinte. Se você não estuda comigo, não está estudando comigo, eu vou te adiantar o seguinte. Essa matéria, tem uma base muito forte doutrinária. Então, ela é diferente de algumas matérias, por exemplo, você vai estudar direito penal, e lá tem os artigos do Código Penal, fica fácil, vai seguindo a sequência ali, aí alguma coisinha a mais, algum posicionamento, alguma jurisprudência, você tem um norte. Já nessas matérias muito doutrinárias, o que eu tenho? Eu tenho aqueles doutrinadores que são mais usados nas provas, né? E ainda fora os posicionamentos da vez da banca. As bancas às vezes têm um posicionamento para determinado assunto. Tem isso também. Tá? Mas para essa matéria em especial, se você quiser pegar, anota aí. Você pode deixar do lado, se você estiver com o seu Vademecum ou estiver buscando na internet, deixa engatilhado aí a Lei 9.784 de 99. Anota essa lei, só anota ela para mim. 9784 de 99. Anotou? Deixa separadinha ela aí. Pessoal da mentoria tá no material, pode ficar tranquilo. Mas você não faz parte da mentoria, anota para mim, por favor. 9784 de 99. Separa essa lei e separa o Decreto-Lei 4657 de 42. Repito, Decreto-Lei 4657 de 42. Deixa separado esses dois aí. Ah, eu não faço parte da mentoria. Anota isso daí que você vai utilizar muito, principalmente a 9784. A 9784 de 99 é muito cobrada, tá? Que vai tratar do processo administrativo regulamentar. Ele traz muitas regras a esse respeito. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos falar a respeito dos atos administrativos. Então, quem não vem da área quem não estuda da área, quem nunca participou quem nunca fez parte da administração pública, que é um canal muito restrito, né, dos alunos. Os alunos têm muita dificuldade com essa matéria. Por quê? O professor tem muita dificuldade com a parte de atos administrativos. Pelo fato de que não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade você estar dentro da administração. Você fará parte se você for um concursado, se você quiser. Ou você vai advogar dentro dessa parte administrativa, se você quiser, para você entender. Então, o ato administrativo, ele se prende a uma manifestação unilateral da administração pública. Da administração pública que age nessa qualidade. Vamos entender o seguinte. Então, a pessoa vai casar, né? Eu sou casado, né? O casamento, quando eu vou lá no cartório, faço o registro do meu cartório, do meu casamento, né? Faço tal proclamas, tudo aquilo ali é um ato. É um ato, só que a gente chama de ato jurídico, né? Que vai surtir os efeitos. Que quando eu casar, eu vou junto ao cartório de registro, vou fazer uma certidão de casamento, para que todos no mundo saibam que eu sou casado. E isso é importante, é muito importante. Se alguém for fazer um contrato comigo, quiser fazer um contrato de compra e venda do meu imóvel, ele vai ter que perguntar: você é casado, Kleber? Sou casado. E aí falou assim, então prova. Eu vou ter que provar o quê? Através da certidão. Tá aqui, eu tô casado. Então é um ato jurídico, o casamento é um ato jurídico em si. Quando se consubstancia aquele ato jurídico num papel, num documento, eu tenho ali a historização disso através da certidão de casamento. Bacana? Beleza. Então, ato jurídico seria isso, essa situação. Mas quando a administração fala, quando há a administração pública, aquele ente que a gente não consegue enxergar ele,
A gente não consegue visualizar a administração pública, a gente consegue tocar. Eu só toco nela quando eu entro dentro de uma repartição pública. Repartição não se fala mais repartição. Quando eu entro do serviço público, eu entro, nossa, que secretaria bonita. Aqui é a secretaria, aqui é a secretaria do meio ambiente. Nossa, que bonita essa secretaria. Eu consigo respirar o ar administrativo. Dentro dessa administração pública, dentro dessa seara, desse ambiente administrativo, os atos que vão ser realizados ali devem ser atos administrativos. Então, a partir do momento de uma circular que é feito, a partir do momento de um despacho que é realizado num documento, a partir do momento de um processo administrativo que é montado, eu tenho ali a exteriorização de um ato, de uma ação, ou até de uma ação administrativa. Então, ato administrativo é toda manifestação em que o Estado, toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, que agindo nessa qualidade tenha por imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Então, a partir do momento que a administração pública ela pode impor a alguém algum ato administrativo, alguma ação, olha, você não pode abrir a sua lojinha depois das 22 horas. É um ato. Se você é um decreto-lei realizado esse ato administrativo. Ó, não pode fazer. Se você fazer, você está descumprindo esse ato administrativo. Você está cumprindo essa obrigação. E eu tenho o poder de polícia que eu posso aí fechar o seu negocinho. Então, o ato administrativo é essa ação. Você vê, através da força estatal, ele realizando esse poderio. Então, eu tenho que a ação administrativa, o ato administrativo, é tudo isso, todos os movimentos estatais. Uma circular dentro de uma administração, da administração pública, um sinal de trânsito, quando ele liga, quando eu estou andando no trânsito, ligou a luz vermelha, é um ato administrativo. Eu freio, é uma ordem, fala, para, Kleber, eu tenho que parar. Quando dá o sinal vermelho, eu tenho que parar, porque é um ato administrativo. Não é escrito, é um sinal, mas eu tenho a obrigação de parar, porque pelas leis de trânsito, e é estabelecido que quando tiver vermelho eu tenho que parar. Então é um ato administrativo até que não é um ato que não é escrito. Entendemos isso? Então tudo aquilo que a administração ela precisa para poder ela tá adquirindo, resguardando, transferindo, modificando direitos, realizando a sua função administrativa, vai se dar através dos atos. Bacana? Então esse é um conceito geral para você entender, para você botar o pé no chão e você começar a respirar a matéria do que somente engolir. Porque se você só engole a matéria, você vai entender daquele jeito, né? E vai gerar dúvida na hora que se marcar a questão. Então, no material, eu tenho as características desse ato administrativo. A característica do ato administrativo, ele sempre será de direito público, né? Quando eu tenho um ato em que a administração pública ela não realiza um papel de ascendência, quando ela está pé de igualdade com um paralelo, com uma outra, um particular, quando a administração pública, por exemplo, está realizando um contrato de locação, está alugando um imóvel com um particular, não se considera-se um ato administrativo. Eu vou falar para você agora essa diferença. Então, ato administrativo é sempre direito público, tá? É sempre direito público. Excepcionalmente, eu posso ter alguns atos administrativos praticados por particulares? Sim. Nós já temos aula aqui, nós assistimos, semana passada nós fizemos uma aula aqui, tá aqui salvo no YouTube, os serviços públicos. Lembra serviço público? Quando eu tenho a Energisa realizando uma concessão pública, ela é uma delegatária. O Estado fala, eu não quero tratar desse assunto chamado prestação de energia elétrica. Eu vou passar para uma concessionária. Energisa, faça isso por mim, mas olha, estou de olho em você, estou cuidando de você. Então ele delega para a Energisa realizar aquele ato. Então é possível que a Energisa ela realize atos administrativos? Sim. A Rota do Oeste, que faz aquele pedágio aqui no Mato Grosso, quando eu saio daqui de Cuiabá e vou para Rondonópolis, vou para Jaciara e para Rondonópolis. A Rota do Oeste, ela realiza atos administrativos? Sim. Mesmo ela não sendo o titular daquele serviço público. Ela está realizando apenas uma função delegatária. Ela ganhou uma concessão pública e aí ela está tomando conta daquela rodovia e está oferindo alguma coisa com isso, mas ela também faz atos administrativos. Então, o ato administrativo, ele será sempre direito público, excepcionalmente quando esse particular, essa pessoa jurídica de direito privado, que é essa concessionária, ela realiza esse ato administrativo. Beleza? Então, quer dizer que
todo ato administrativo é realizado pela administração pública? A resposta é não, porque eu posso ter alguns atos administrativos que são realizados por particulares, a exemplo das concessionárias e permissionárias de serviço público. Beleza? Cuidado com isso. Então, a questão genérica, todo ato administrativo é realizado apenas pela administração pública direta. Certo ou errado? Errado. Pode ser realizado também por particulares, através de atos de concessão. Por exemplo, uma concessão pública. Beleza? Isso, pessoal. Dá um like aí, dá um like, como os jovens falam. Dá um like, curtam aí, que o pessoal nos ajuda. Bacana? Beleza? Então tá. Então vamos passando essa parte introdutória, vamos descendo. Vai no pessoal no material. Quem pode praticar um ato administrativo? Já falei, os agentes da administração, por exemplo, o Poder Executivo, a administração direta e indireta, tá? Esses últimos, desde que exerçam uma função administrativa, estou falando, por exemplo, das autarquias, que exercem atividades típicas da administração pública direta, e as fundações, para alguns são autarquias fundacionais, né? Bacana? Beleza? Poder Legislativo e Poder Judiciário realizam atos administrativos? Sim, desde que sejam sua função atípica. Por quê? Quando o juiz, ele sentencia, eu não considero essa sentença como um exercício de um ato administrativo. Quando o juiz realiza uma sentença, eu chamo isso de ato de administração, tá? Ato de administração seria um gênero, tá? Que eu teria por dentro os atos privados, propriamente dito, os atos políticos, para alguns enquadrariam essa decisão, ou melhor, atos de conhecimento, que seria a sentença ali no meio. Então, nesse caso, eu tenho que o juiz, quando ele realiza uma sentença, não é considerado um ato administrativo, e sim ato da administração. Então, em resumo, eu vou dizer quando o juiz, digamos que é o presidente da vara, ele concede as férias, ou o tribunal concede as férias para uma servidora, quando concede a aposentadoria, são atos da administração que o Poder Judiciário pode realizar. Você sabe que o Poder Judiciário, a função típica é julgar, mas excepcionalmente ele pode administrar. Sim ou não? Sim. Então, quando ele faz essa função, ele exerce e realiza atos administrativos. Quando um tribunal abre um concurso público, opa, eu tenho um ato administrativo aqui. Entendeu? Não é uma função típica de julgar, mas é uma função de concurso público executivo, função executiva, ali está presente atos administrativos. Bacana. Beleza? Então, na função rotineira de um juiz dentro de uma comarca, dentro de um tribunal, de um desembargador dentro de um tribunal, realizando atos de despacho, sentenciando, eu não tenho ato administrativo. Mas quando ele realiza, concede férias, concede, não, hoje você está liberado, faz uma circular para poder organizar ou como vai se dar os trabalhos da vara, nesse caso eu tenho atos administrativos. Beleza? Beleza? Tranquilo? Eu estou fazendo só uma introduçãozinha, tem uma classificação diferenciando fato administrativo e ato administrativo. Vamos ao exemplo. Ó. Um órgão de saúde pública declara a interdição de um prédio por meio de um ato administrativo. Notifica, né? Um órgão da saúde pública notifica um comércio que não tem o devido, digamos assim, alvará para o funcionamento. Bacana? Vigilância sanitária. Notificou, você não pode funcionar. E por meio de um ato material, ele realiza, ou seja, o fechamento das portas. Então, quando eu notifico o sujeito, quando eu notifico ele, estou lacrando a sua empresa. Isso é um ato administrativo. Quando eu determino a lacração, né? Estou lacrando a sua empresa pelo fato que está fora dos parâmetros da vigilância sanitária. Quando eu faço esse documento, quando eu faço esse ato, isso é ato administrativo. Quando o meu ajudante e eu vou lá e pego na porta do cidadão e puxo e fecho o comércio dele, executo aquela ordem, eu tenho nesse caso que isso é um fato administrativo. Então, o fato administrativo é a ação. O fato é a execução daquela ordem. Então, o fato administrativo é a exteriorização desse ato administrativo. Bacana. Beleza? Tranquilo. Beleza? Só começando. Aí tem alguns exemplos de prova de fato, né?
Apreensão física de mercadoria é um exemplo de fato administrativo, cuidado. Dispersão de manifestantes. Tá todo mundo ali no coloio, todo mundo adiojado fazendo aglomeração. Aí vem o caminhão da polícia com um jato d'água de madrugada no frio e joga em todo mundo. Dispersa. Aquele é um fato administrativo. Aquela ação de dispersar é um fato administrativo. Alteração do local de uma repartição pública, mudança de endereço, um raio que cai e destrói bem público. Tudo esses são exemplos que eu colhi em prova e coloquei para vocês no material. Já o ato da administração, ato administração é o sentido lato. Ato administração, eu vou colocar tudo aqui dentro. Um despacho de um juiz, professor, é ato administrativo. Um fato, uma situação material, um raio que caiu no prédio da prefeitura, é um ato administrativo. Então, ato administrativo é o gênero que tem as espécies. O fato administrativo, o ato administrativo propriamente dito, um ato político, digamos, uma edição de uma medida provisória, um veto do presidente da República. Então, tudo isso é considerado ato de administração. É diferente de ato administrativo. O ato administrativo, eu falo assim, ele é vinculado mais para as funções executivas, administrativas. Bacana? Então, esse ato da administração, que é esse gênero, ele vai envolver atos privados. Atos privados, por exemplo, são os que a administração pública não agiu em posição de superioridade em relação ao administrado. Exemplo, quando eu tenho que a administração pública faz uma alocação. Chega o prefeito, olha, estou exagerando, o prefeito chega, olha, quero alugar o seu galpão aí, que eu quero fazer um stand aí durante a exposição agropecuária do nosso município. Aí o cidadão fala, doutor prefeito, eu vou fazer com você essa alocação, valor de R$2.000. Vamos fazer um contrato. E os dois fazem o contrato. Nesse caso, vai ter, digamos, uma prevalência da prefeitura sobre o cidadão? Não, nesse caso, é cidadão e prefeitura. Os dois no mesmo pé de igualdade. Não tem aqui a imperatividade. A prefeitura não manda mais que o sujeito nesse caso. Não é um contrato exorbitante, diferente de uma concessão. Nesse caso, o prefeito vai descer do salto dele e ficar de pé de igualdade com o cidadão, vão fazer o contrato de locação, vão fazer esse contrato de doação. Isso é chamado ato privado, que não tem força, onde aqui a prefeitura não vai prevalecer sobre o cidadão, vai agir no mesmo pé de igualdade. Isso é um ato da administração classificado como um ato privado. Atos materiais. Atos materiais são os chamados fatos administrativos que eu mencionei para vocês. Quando eu vou lá e fecho o mercadinho do cidadão por não ter cumprido as devidas regulações do decreto. Aí eu tenho um ato da administração por uma espécie chamada atos materiais ou fato administrativo. Atos políticos, veto do presidente, por exemplo, veto ou indulto, sanção. Nesse caso eu tenho um ato da administração com um ato político, que é uma espécie desse gênero chamado ato de administração. Os atos da administração, e aí eu tenho os atos administrativos propriamente dito, e o ato de conhecimento, que é aí o ato de conhecimento que eu tenho, são situações de opinião, juízo de valor, parecer e outros mais. Bacana? Beleza? Então vamos fechar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Então deixa eu perguntar para você. Um ato de um juiz, um acórdão de um ministro do Supremo, quando ele lavra. Pergunto, é um ato administrativo, um ato da administração, ou é a administração fica fácil. É a administração ou é um fato administrativo? É um ato da administração. Bacana? É uma administração. É esse gênero. Ok? Não é um ato administrativo. O ministro Supremo, quando determina a exoneração de um servidor por conveniência ou oportunidade, isso é um fato administrativo ou um ato administrativo? Ato administrativo. É um ato. Isso realmente é um ato. É um poder executivo que está realizando aquela função. Bacana? Beleza? Maravilha. Deixa eu perguntar para você. No direito administrativo, já vamos sair dessa parte meio chatinha, depois vamos entrar já na classificação, fica fácil. No direito administrativo, aquela regra, quem cala consente? Você já viu esse ditado? Quem cala consente? A pergunta é, o silêncio da administração pública, se nada fala nada, esse ato é válido? Tá? Então a questão é essa. A questão é, o silêncio administrativo, ele tem alguma validade?
O silêncio administrativo, ele gera algum efeito? São perguntas que são clássicas de prova de concurso público e exame de ordem. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o silêncio da administração não é ato administrativo. Então, e sim um simples fato administrativo, não é ato, tá? Porque do silêncio nada é gerado, nada é ordenado. Então a regra, a inércia da administração não tem importância para o direito, né? Então quer dizer que se determinada situação a administração pública ela não toma uma certa atitude, digamos que eu deixei o meu carrinho de cachorro quente na beira da praça, não é uma praça, e eu não realizei o devido pedido de uma licença para poder ali vender meu cachorro quente. Se eu ficar por 15, 20, 30 anos, eu posso pedir uso capião para a administração pública? Esse espacinho agora aqui é meu, eu tenho essa licença para mim é definitiva. Como a administração pública nada falou, quer dizer que ela consentiu. Vale isso? Quer dizer que se ela não me fiscalizou, se ela não me tirou daqui, é porque ela concordou. Então, o silêncio da administração pública, nesse caso, convalida esse ato? Não, tá? O silêncio da administração pública não gera ato administrativo. Só se a lei assim impuser. Se a lei falar, olha, se não tiver alguma função, se não tiver algum efeito, gera-se efeito. Se não, não há se falar em efeito pelo silêncio da administração pública, tá? Tem um bizu, tem uma dica. Se você viu na prova, a prova trouxe o seguinte termo: princípio da solenidade, anota no seu caderno. Se você viu na prova, se a questão citar o princípio da solenidade, o ato deverá ser escrito, registrado e publicado, não se admitindo silêncio por si só. Então, repetindo, se a questão falou lá, princípio da solenidade, opa, você viu no enunciado, você está lendo lá e falou assim, pelo princípio da solenidade, opa, esse ato precisa ser escrito. Esse ato não dá para... O silêncio nunca será convalidado, ok? É uma dica. Agora, se a questão não citar o princípio de solenidade, a lei pode atribuir um efeito até ao silêncio administrativo. Pode até atribuir um efeito. Vamos fazer uma questão aqui. Olha só. Pega aí, FGV. Primeira questão, embaixo. Pegou? Vamos lá. Atos da administração são atos praticados pelo poder público sob o amparo do direito administrativo. Repetindo, atos da administração são atos praticados pelo poder público sob o amparo do direito administrativo. Não, atos da administração não. Tá? Atos da administração são atos praticados, não são atos abarcados pela proteção do direito administrativo. Atos da administração é o gênero, tá? É o gênero que pode ter ali atos administrativos, mas o ato da administração por si só não é amparado pelo direito administrativo. Porque eu posso ter um ato da administração que pode ser um poder do poder judiciário, que não tem a ver com o direito administrativo, digamos assim. Próxima questão. Qualquer manifestação de vontade ou declaração da administração configura ato administrativo? Quando a questão faz isso, qualquer situação, qualquer manifestação, você já sabe que 100% da questão está errada, porque está generalizando. Não é todo ato de vontade ou declaração de administração pública configura um ato administrativo. Beleza? Tá, chega de introdução. Vamos falar dos requisitos, tá? Professor, tá travando, não tá legal, não fluiu, essa parte introdutória é ato, fato, é um rolo do caramba, não entendi porra. Fica comigo. A partir de agora, crava. Vamos falar de requisitos, tá? Eu dei essa introdução meio teórica, não precisava nem ter dado. Mas eu tinha que passar por isso, tá? Eu tinha que passar essa parte introdutória, tá no material. Mas deixa eu falar de requisitos que realmente cai e fica fácil. Vem comigo, cola em mim. Então, primeira coisa, quais são os requisitos dos atos administrativos? Você tem que saber. Requisitos ou elementos. Cuidado, não mistura requisito com atribuição. Atribuição dos atos administrativos é outra coisa. Atribuições é a famosa peita. Quem atribui, peita. Quem atribui, peita. Quem atribui, peita. Quem atribui, peita. Peita a administração pública. Quem atribui, peita. Guarda esse macete aí. Bacana? Nós vamos falar sobre os requisitos ou elementos da administração pública, do ato administrativo. Vamos lá. Quais são? Se você for fazer uma classificação, existem várias classificações, mas
O que realmente cai são 5 elementos da administração pública. Eu tenho a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Repetindo, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Primeiro vamos decorar. Repetindo, quais são os elementos dos atos administrativos? Macete. Você pode colocar no seu caderno. ff.com. Repito, ff.com. Repito, ff.com. Elementos. Ou você pode colocar também o COFIFOMOB. COFIFOMOB. M-O-O-B. COFIFOMOB. Ou, eu prefiro, ff.com. FF, forma, finalidade. Com competência, objeto e motivo. Pronto. Bacana? Decorou? Tem que decorar. Bacana? Competência. Competência, você vai perguntar, quem fez? Aí, primeiro, quem fez o ato? Vou tratar da competência, tá? A competência é sempre vinculada, é um requisito que sempre vai ter que existir. A vinculação, a competência sempre deverá existir como elemento, tá? Então, a competência é quem fez. Ela deve ser sempre o quê? Vinculada, tá? Ela sempre deverá ser vinculada. A finalidade é para que foi feito. Para que foi feito, professor? Qual a finalidade? Para que foi feito esse ato? Beleza. Ele também é um ato vinculado. Depois eu vou explicar. Terceiro é a forma. Aí pergunta, como que foi praticado? Tá, eu já me disse quem fez, você já me disse para que foi feito, mas como que ela foi praticada? Aí é a forma, tá? Eu tenho a forma. E eu tenho ainda por que foi realizado. Por que foi realizado? Aí eu tenho um chamado motivo. E por fim, o que foi feito? Aí eu tenho o objeto. Essas perguntas ajudam você a lembrar. Ajudam você a entender. Mas vamos entrar em cada um dos elementos. Mas antes disso, eu vou te dar alguns macetes além disso. Eu já te disse, requisito é o ff.com, esse é a prova objetiva, você não esquecer. Depois, convalidação. Quais desses elementos que possibilitam a convalidação? Quais desses elementos que possibilitam a convalidação? Você vai colocar assim, ó. Quem tem foco, convalida a sua aprovação. Coloca aí. Quem tem foco, convalida a sua aprovação. Coloca aí. Quem tem foco, convalida a sua aprovação. Ou seja, quais os elementos que possibilitam a convalidação? FO é o quê? Forma. E o CO é o quê? Competência. Então, a forma e a competência possibilitam a convalidação. Só guarda isso para você. Só guarda agora isso, tá? Repetindo, convalidação, quais são os elementos que viciados podem ser convalidados? Mesmo viciados podem ser convalidados. Você vai anotar. Quem tem foco, convalida a sua aprovação. Foco, forma e convalida competência. Bacana? Mais um. Quais desses elementos eu tenho que são atos discricionários e quais são vinculados, tá? Os discricionários é o MOB. Quais são desses elementos que são discricionários? MOB. Você anota assim, o MOB é discreto. Coloca aí. O MOB é discreto. Repete de novo. O MOB é discreto. O MOB é discreto. O MOB é discreto. MOB, motivo e objeto. Ele é o quê? Discricionário. Ele é discreto. Bacana? E vinculado, COFIFO. O COFIFO é vinculado. O COFIFO é vinculado. O COFIFO é vinculado. O COFIFO é vinculado. Bacana? Estou fazendo vários macetinhos para você anotando. Por quê? Quando você estiver fazendo as questões, se você lembrar dos bizu, você vai acertar as questões. Bacana? Beleza? E por fim, mérito. O mérito administrativo, vão te perguntar quais são os elementos do ato administrativo que compõem o mérito. Fácil. Vamos lá. O mérito. O mérito começa com M e termina com O. Bacana? Mérito, não é isso? Então o M você vai lembrar do motivo e o objeto. Pronto. Então quais são os elementos dos atos administrativos que representam o mérito administrativo? Você vai colocar motivo, mérito começa com M, motivo e objeto. Pronto. Os dois são elementos que refletem o mérito administrativo, o motivo e o objeto. Bacana?
Beleza? Passei vários bizuzinhos grátis aí, facinho para você anotar. Vai te ajudar muito lá na frente. Vamos falar da competência. Agora para valer, vamos falar da competência. Competência, como eu falei, é quem fez. A ideia é o seguinte, a competência é o círculo definido por lei de quem deve fazer aquele ato. Você vai ser policial civil, né? Diga amém, se você for fazer. Você vai ser defensora pública, diga amém. Se você vai ser advogada, diga amém. Se você é advogado, diga amém aí, né? Então, se você for um servidor público, a competência é o círculo que é definido por lei, dentro do qual os agentes exercem legitimamente sua atividade. Então, a competência é aquele círculo onde você exerce a sua atividade, tá? Então, eu tenho ali fechadinho. Então, a competência é um quesito que é vinculado. Já falei lá atrás isso, né? Então, quer dizer que ele tem a natureza de ordem pública, tá? É obrigatório existir a competência. Você tem que ser competente para realizar aquele ato, tá? Ele é improrrogável, ele é inderrogável, irrenunciável, é obrigatório, incaducável, imodificável, ele é delegável, tá? A competência, ela pode ser delegada. Vamos falar algumas situações que não pode. Já falando nisso, então eu tenho alguns atos que podem ser delegados. Você pode delegar alguns atos como servidor, como administrador, mas existem algumas coisas, algumas funções, algumas situações em que nunca você pode repassar para outra pessoa para você fazer. Nunca você... Mesmo é interessante que a delegação, quando eu passo a delegação, eu continuo sendo competente, mas eu passo para terceiro realizar aquilo que deve a minha função assim fazer. A Lei 9784, que eu pedi para você anotar lá de 99, ela fala assim no artigo 12, ó. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Ainda que não seja subordinado, eu posso delegar. Ainda que não seja da minha esfera, eu posso delegar. Quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Bacana. Vou te perguntar, todo ato administrativo eu posso delegar ou existem algumas hipóteses em que é indelegável essa função de repassar a sua competência para outrem, mesmo não sendo hierarquicamente subordinado a você? Tem. Quais são os atos, quais são as situações que são indelegáveis? Anota no caderno. Cenoura. Que é? Isso mesmo, cenoura. A cenoura é indelegável. Não é cenoura, é cenoura mesmo, sem o U. Cenoura é indelegável. Cenoura, professor? É, cenoura. Tá lá no artigo 13 dessa mesma lei que eu falei para você. Fala assim, ó. Não pode ser objeto de delegação. 1. A edição de atos de caráter normativo. Edição de caráter normativo. 2. A decisão de recursos administrativos. 3. A matéria de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Então vamos lá. Quando falou competência exclusiva, eu vou pegar o C do competência e E de exclusiva. O C, pronto, já tem o C. Aí eu falo recursos, aliás, atos normativos. Normativo eu vou pegar o NO. Bom, C, competência exclusiva, NO, atos normativos, CNO, e o RA, recursos administrativos. Então, eu não posso delegar competência exclusiva, atos normativos, edição de atos normativos e recursos administrativos. Bacana. Essas matérias, quando você viu na prova, fulano e tal vai delegar um ato de competência exclusiva. Opa, competência exclusiva não pode ser delegada. Vai delegar a realização de um ato normativo. Opa, ato normativo não pode ser delegado. Vai realizar uma realização de decisão de um recurso administrativo. Vai delegar. Não pode. Beleza? Cenoura. Isso cai muito. Tá? Cai muito essa impossibilidade de delegação. Bacana? Beleza? Maravilha. Avocação, ao contrário da delegação, avocar é tomar de volta. Avocar é tomar de volta. É você trazer de novo para a sua esfera de competência. Você repassou para ser realizado. Não deu, você traz de volta. Então, a delegação ela é um fenômeno inverso. A avocação é um fenômeno inverso à delegação, né? Então, eu continuo sendo o titular daquela ação. Eu continuo sendo titular daquela delegação e da avocação. Então, quem delega, quem avoca, não perde a sua matriz. Ele continua sendo o cara. Mas ele pode delegar, mas também pode avocar, tá? A Lei 9784 de 99, que eu pedi para você anotar, corre no artigo 15. Pega aí o artigo 15.
No artigo 15 fala assim: será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes e devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior, tá? A órgão hierarquicamente inferior. E fala assim: aplica-se aos mesmos impedimentos da delegação que eu falei para vocês, tá? Tudo que eu falei da cenoura lá, também eu aplico para a avocação. Bacana? Beleza? Vamos fazer uma questão aqui. O ato de delegação da competência para a prática de determinado ato administrativo retira da autoridade delegante a possibilidade de também praticá-lo. Errado, não retira. Ele continua com a competência originária, tá? Segunda questão. A competência é o conjunto de faculdades que um órgão ou agente público pode legitimamente exercer em razão, entre outras coisas, de território, da matéria, do grau hierárquico do tempo, etc. Surge a partir de expressa previsão legal, sendo ela irrenunciável e intransferível. Não, a competência, ela pode ser transferida. Irrenunciável é verdadeiro, mas a competência que nós estamos estudando, que é o primeiro elemento que nós estamos estudando, o primeiro requisito, ela pode ser transferível. Errado nessa parte final da questão. Mais uma questão. A delegação e a avocação se caracterizam pela excepcionalidade e temporariedade, sendo certo que é proibida a avocação nos casos de competência exclusiva. Pau, cenoura. Veja. Cenoura, tanto para delegação como para avocação é proibida a competência exclusiva. Né? Atos normativos e decisão sobre recurso administrativo. São impossibilitados de delegação e também de avocação. Perfeito. Primeiro elemento, competência, já era. Segundo elemento, o segundo requisito do ato administrativo é a finalidade. Aqui é a essência, viu? Aqui é a essência. A finalidade do ato administrativo não tem conversa. A finalidade do administrativo sempre tem que buscar o bem público, sempre tem que buscar o interesse público. Nunca eu posso buscar o interesse privado. A partir do momento que eu desviar da finalidade, eu tenho um efeito chamado desvio de finalidade, que pode ser configurado, inclusive, até crime. Bacana? Então, eu tenho que a finalidade é o fim. Para que foi feito o ato? É o fim. A finalidade almejada é sempre o interesse público. Aí vem a questão. Aí vem o chamado abuso de poder. O abuso de poder, gente, cai muito. Olha aqui, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Dá um joinha se está tudo ok. Se o áudio já estabilizou o vídeo. Né? Às vezes no início dá uma travada, agora estabiliza. Me dá um feedback. Bacana. Vai ficar salvo, sempre fica salvo. Tudo que eu faço nessa minha vida, tudo fica salvo no YouTube, tudo fica salvo. Tá? No YouTube tá tudo salvo. Só me dá um feedback se tá tudo ok. Vamos falar a respeito do abuso de poder. Olha para mim, olha para mim aqui, presta atenção. Pessoal da OAB cai isso aqui pra caramba, presta atenção. Pessoal, concurso público cai muito, presta atenção aqui, presta atenção agora, tá? Cai bastante. Alguns pontos da matéria chamam mais atenção, e tô falando aqui agora, tá? Cai muito essa parte aqui. Abuso de poder é o gênero. Abuso de poder é o gênero. Abuso de poder é o gênero que tem duas espécies. Abuso de poder é o gênero que eu tenho o desvio de poder ou desvio de finalidade e o excesso de poder. Eu vou te dar um exemplo. E o outro você vai por eliminação. Sempre que você tiver duas situações, já entenda isso, já aprenda a estudar. Toda vez que você tiver duas situações para decorar, decora uma e a outra vai por eliminação. Nesse momento você vai decorar o seguinte, ó. O desvio de poder ou desvio de finalidade, até o desvio, esse I vem de finalidade, tá? Esse desvio vem de finalidade, que é o desvio de finalidade, tá? O agente, ele age dentro da sua competência, mas há desvio do interesse público. Deixa eu te dar um exemplo clássico. Você viu isso aí? Você viu? Opa, isso aqui é desvio de finalidade. Isso aqui é desvio de finalidade. É abuso de poder, o gênero, na espécie de desvio de finalidade. Você olhou, você fala, cara, isso aqui é desvio de finalidade. Vou marcar. Com força.
Olha só o exemplo. É o mais comum em prova. Com o objetivo de retaliação política, o novo prefeito João, tão logo tomou posse, praticou ato administrativo determinando a remoção do servidor público efetivo municipal José, seu antigo desafeto, que não o apoiou na campanha eleitoral. Veja, o prefeito ele tem competência para remoção, ele tem competência. Mas se constituir um objetivo, e o objetivo é de punir o servidor, digamos, por uma via que não é republicana, ou seja, para poder punir por punir, eu tenho nesse caso o desvio de finalidade. Ele agiu errado, agiu desviando uma finalidade pública, atingindo interesse pessoal. Mais comum, um determinado delegado federal falou mal de um ministro, digamos assim, e foi colocado, o sujeito foi transferido para um outro local do Brasil por punição. Nesse caso, ele pode ser submetido a outro lugar, pode ser, digamos, deslocado, o delegado? Sim, mas eu vou colocar por punição, desvio de finalidade. Entendeu? Eu tenho a punição, mas eu posso realizar a remoção daquele servidor, mas eu faço para poder punir. Eu faço para poder punir. Eu tenho a situação de desvio de finalidade. Bacana? Pergunta, eu posso convalidar esse ato? Jamais, tá? Jamais. Jamais eu posso convalidar esse ato. Bacana? Pergunta, professor, então, e quando vai ser o excesso? O senhor já me falou desvio de finalidade. Quando vai ser o excesso? O excesso, até o nome fala, o excesso, quando tem excesso, E-X-C, não tem o C? Grifa o C do excesso. Excesso de poder, ele se prende à competência, tá? Se prende à competência que excede o limite da sua competência. O agente excede o limite da sua competência. Desvio de finalidade ou desvio de poder, ele tem a competência, mas ele age em benefício próprio, em vontade própria. Ele esquece a administração pública. O excesso não. Ele não é competente e age. Ele age além do que é determinado pela lei. Tá? Exemplo, delegado que extrapola o tempo de prisão temporária ex officio. O delegado vai, o cara está preso temporariamente 5 dias, prorrogado por mais 5 dias, deixa o cara 30 dias lá e não é crime hediondo, digamos assim. Nesse caso, eu tenho excesso de poder. Mas é pouco, cai pouco em prova o excesso. O que cai mais em prova é o desvio de poder. Tá bom? Mas você já decorou, você viu. Prefeito que puniu o seu adversário, que não puniu ele, colocou... já vi questão assim, professores que fizeram greve, o prefeito, como retaliação, transferiu os professores para outro... Opa! Como forma de punição, opa! Você já sabe que é desvio de finalidade. Quer ver? Vamos fazer a questão. Vamos fazer uma FGV aqui, 2019. O pessoal da OAB fica esperto. Com o objetivo de retaliação política... Pronto, parou. Viu como ficou fácil? Você já... Opa! Retaliação política, já sabe, desvio de finalidade. Já sabe. Olha lá. Continua a questão. O novo prefeito João, tão logo tomou posse, praticou ato administrativo determinando a remoção do servidor público efetivo municipal José, né? Seu antigo desafeto, que não o apoiou na campanha eleitoral. Inconformado, José buscou assistência jurídica da Defensoria Pública, ocasião em que lhe foi informado que era inviável o ajuizamento da ação judicial visando nulidade ou reforma do ato de remoção. Letra B. Inviável o ajuizamento de ação judicial visando a nulidade ou reforma do ato de remoção, eis que goza de tributo da presunção de legitimidade. Letra C. Viável o ajuizamento de ação judicial visando a nulidade do ato de remoção, diante do abuso de poder na modalidade excesso. Pecou aqui, não é excesso, né? Nesse caso é desvio de finalidade. Estava indo tão bem essa letra C, né? Letra D. Viável o ajuizamento da ação judicial visando nulidade do ato de remoção diante do abuso de poder na modalidade desvio de poder ou desvio de finalidade. Fechou. Por vício no elemento da finalidade, no elemento finalidade do ato. Pau, marquei letra D e vou para a próxima. Galera, beleza, entendeu essa parte do desvio e do excesso? Me dá um feedback aqui. Isso aqui é muito importante. Se você não entendeu nada até agora, pelo menos isso aqui você tem que dizer que você entendeu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso aqui é básico. Você tem que entender. Excesso e desvio de finalidade você tem que manjar. Dá um joinha pra mim, pelo amor de Deus. Vê se tá ok aí. Dá um feedback. Bacana?
Beleza, beleza. Entendeu isso, é desvio, né? Bacana. Vou fazer mais uma. FCC 2018, acompanha. Quem está assistindo, vai comigo. Vamos lá. Desvio de poder é a denominação de um dos possíveis vícios que cometem os atos administrativos. Oh, Jesus. Alô? Câmbio. Vamos lá, então. Voltando. Vai me dando feedback. Quem tá aí, fala oi, professor, tá tudo ok. Vambora, voltou. Deu um tempinho para você ir no banheiro. Vamos continuar aqui. Então, fechamos a competência. Você entendeu a respeito da competência. Depois nós falamos sobre a finalidade, que é muito importante. Finalidade que pode ter o abuso de poder, que pode ser o desvio de poder ou finalidade, ou o excesso de poder. Nós vimos essas duas situações. Falou de prefeito, você já sabe que é a situação de desvio de finalidade. Bacana? Beleza? Agora vamos falar da forma, tá? Forma. O que é a forma, professor? A forma é como foi praticado aquele ato administrativo. Como foi praticado o ato administrativo? Então, é o modo de exteriorização. Como foi praticado o ato, tá? Puta que pariu! Então, vamos lá. Então, como foi a forma se prende como foi o ato praticado, né? Então, é o modo de exteriorização desse ato administrativo, né? Nesse ponto é importante nós salientar que aqui, deixa eu só clarear um pouquinho mais aqui, mais aqui, pronto, acho que essa cor tá melhor. Então tá. Opa, opa. Ah, não, aí tá de sacanagem, né? Vamos lá. Ô, vida, ó, tristeza. Vamos lá. Então vamos falar. Hoje tá difícil, hein? Hoje tá pesado, pesado. Esse Instagram tá. Esse YouTube tá pesado. Vamos lá. Então eu tenho o seguinte, que a regra é que os atos administrativos têm a forma por escrito, né? A regra é essa, tá? Mas como eu disse, eu posso ter atos administrativos que podem ser não escritos. Por exemplo, uma ordem de parar de um agente de trânsito durante uma blitz, ele faz o sinal, eu vou parar. Isso é um ato administrativo. Então o administrativo ele não se prende apenas de forma escrita. Se a lei exigir que a forma deve ser por escrita, assim deve ser cumprida, tá? A lei 9784 de 99 faz no artigo 22 que por exemplo, fala o seguinte, ó, a regra é que trata de um elemento vinculado toda vez que a lei determinar a sua forma, né? Do contrário, poderá ser discricionário, né, pelo administrador, desde que dentro das possibilidades legais, né? Como exemplo, a Lei 9784/99 estabelece que o artigo 22 que determina que o ato não dependerá de forma específica, exceto se expressamente for determinada por lei. Vamos fazer uma questão aqui, 2019 CC. Em matéria de classificação dos atos administrativos, quanto ao grau de liberalidade do administrador público, que o pratica, o ato de primeira lotação do técnico superior especializado da Defensoria Pública, aprovado em concurso público em determinado órgão, e o ato de remoção por antiguidade do defensor público são respectivamente chamados de atos. Vamos lá, esse ato do primeiro, que é de remoção por antiguidade, e o outro por aprovação. Eu tenho, nesse caso, eu tenho o primeiro ato, que vai ser um ato discricionário, e o segundo, que é um ato vinculado. A aposentadoria, ele é ato vinculado, tá? Beleza? Maravilha. Gente, quem sobreviveu aí, quem tá por aí, me dá um feedback aí, tá? Então, até diminuir a cor da tela para ver se melhora o nosso sinal aqui, para não ter problema. Dá um feedback de novo aí. Abrir um novo link aqui no YouTube. Mas fique tranquilo, eu tô gravando a tela do computador, vocês terão acesso à aula gravada, tá? Beleza. Vambora. Tudo certo.
Motivo, vamos falar do motivo. O motivo é o porquê foi realizado o ato administrativo, né? O motivo é a situação de fato, né? E o fundamento jurídico que autorizam a prática do ato. Bom, eu tenho que fazer uma diferença. Motivo do ato é a própria situação material. Por que foi dado a posse? Porque o cara foi aprovado em concurso público. Esse é o motivo. Motivo legal, ou para alguns até motivação, é a previsão abstrata que está na lei, tá? Previsão abstrata que está na lei. Então, o motivo do ato é essa justificativa, o porquê que o ato foi realizado, e motivo legal, ou para alguns motivação, é o fundamento da situação fática. Ele foi aprovado porque na Constituição fala que o artigo 37 a pessoa tem que ser aprovada para ter acesso a um cargo público. Pronto, então fechou. Bacana? Então, o motivo legal seria isso. Motivo, como já disse, né, é uma situação objetiva, empírica. Quando você vê na prova a palavra móvel, tá? Isso está vindo caindo em algumas provas, né? Móvel se prende à vontade do agente, tá? Móvel vem de vinculado à ideia de motivo, é a vontade do agente, tá? Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Importante, outro ponto importante. Já falei, primeiro ponto importante, desvio de poder e excesso de poder. Outro ponto importante agora é a chamada teoria dos motivos determinantes. Cai muito, cai no exame de ordem, despenca na FGV, despenca na FCC, despenca na FUNCAB. Preste atenção no teoria dos motivos determinantes. Preste atenção, o que significa isso? Olha só. Então, motivação é a exposição dos motivos por escrito. Então, quando eu vou motivar um ato, por que eu estou fazendo isso? Eu faço isso por escrito. Tá? Eu tenho uma motivação também chamada motivação aliundi. Anota isso. Motivação aliundi ou motivação per relationem. Repetindo, motivação aliundi ou per relationem. O que é uma motivação aliundi ou per relationem? Anota o artigo. Artigo 50 da Lei 9784 de 99. Repito, artigo 50 da Lei 9784 de 99. Essa lei estabelece o seguinte, ó. O que é isso? Vou ler para vocês o conceito. Consiste em declaração de anuência com o fundamento de um parecer anterior, de uma decisão já proferida, que passam a fazer parte integrante do ato, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 50 que foi para vocês. Ou seja, a motivação realizada é externa ao ato. Traduzindo, é quando eu estou com preguiça de fazer a motivação, olho para um outro parecer, olho para uma outra situação equivalente, copio e coloco no meu fundamento, e a partir do momento que eu coloquei, ela passa a integrar aquele meu ato administrativo. Então, motivação aliundi é quando eu faço isso. Só para você decorar, você empresta um fundamento de um outro parecer, de uma situação anterior, e coloca nesse fundamento. A partir do momento que eu coloquei nesse fundamento, pressupõe que eu estou falando, ó, é igual e tem que ser igual do que eu estou colocando aqui agora, tá? Isso é a chamada motivação aliundi. Bacana? Gravou? Mas o que eu quero chamar a atenção é a chamada teoria dos poderes determinantes. Bacana, galera. Bacana. Hoje tá cross, mas vamos lá. Fé em Deus. Vamos fechar a cara e vamos para cima. Vamos lá. Os meus cabos estão hoje todos me sacaneando. Os meus cabos de força, todos estão me sacaneando. Todos. Aí esse aqui já tá querendo me sacanear. Tem que ser rápido aqui no... também tá desligado, né, jumento? Deixa eu tirar aqui. Hoje tá croy, mas vamos lá, vamos na fé. Deixa eu colocar aqui. Ver se esse negócio vai carregar. Vamos lá. Isso, rapaziada, vamos lá. Aí, operacional, 5 barra, vamos lá. Bacana. E o que seria a teoria dos motivos determinantes? Preste atenção. Eu vou te dar um exemplo clássico. Vou te dar um exemplo e vou te explicar. O exemplo, ó. Imaginamos que eu sou... Não, é vivo e assim mesmo. Bom que tem um monte de advogados, futuros advogados, vão processar. Eu não vou nem entrar, vocês vão entrar com a ação para mim, tá? Nem vou mexer com a minha OAB, vou deixar vocês entrarem com a minha OAB, vocês vão entrar com a ação. Bacana? Vamos lá, preste atenção. Imaginamos a seguinte hipótese. Imaginamos que eu, notório saber jurídico, professor Cleber Pinho, 1/5 dos tribunais, a 5ª parte do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é obrigado a compor uma vaga para um advogado. Sabe disso? É o chamado 5º constitucional. Essa vaga tem que ter 10 anos de experiência
de experiência da advocacia, notório saber jurídico, barará. E nesse caso, eu sou indicado, é feita uma lista sexto para da OAB, depois vai para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça vai sair 3, e dos 3 sai um que é escolhido pelo governador, no Tribunal de Justiça, né? Imaginamos que eu fui nomeado para ser desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso pelo Quinto Constitucional. Bacana? Beleza. Maravilha. Eu falo, agora eu tô podendo. E aí eu posso nomear 10 assessores. 10 assessores. 10 assessores. Não precisa ser da área do direito, viu? Tem que ser concurseiro, tem que ser estudante, meus alunos que estudaram comigo. Eu vou pagar aí o valor de 12 mil reais, 6 horas dias. Quem topa aí? Quem topa? Diga aí, quem quiser, dá um joinha aí ou diz amém. Eu vou nomear 10 alunos, meus alunos, para ser meus assessores lá no Tribunal de Justiça, como eu vou ser desembargador, e aí vou pagar o valor de 12 mil reais por mês, para esse aluno trabalhar 6 horas. Alguém aí aceita? A pessoa já está aceitando ali. Alguém? Bacana. Beleza? O pessoal fica louco, né? 12 mil, 6 horas, só se for agora. Digamos, a nomeação e a exoneração desse sujeito, a numeração, eu estou aonde, né? Eu estou na forma, eu falei, a forma eu já falei. A forma foi rapidinho, né? Competência, finalidade, forma. Eu falei que a forma é um requisito vinculado. A forma, em regra, tem que ser por escrito, mas se caso não tiver alguma determinação legal, ela pode ser realizada por um outro ato. Por exemplo, quando você freia o carro diante de um sinal. Bacana? Isso é a forma, tá? Agora eu estou falando do motivo, tá? Do motivo, estou falando da teoria dos motivos determinantes, que é o mais importante, tá? Então, voltando ao meu exemplo. Se eu eu saí desembargador, Engraçado que o desembargador não tem estágio probatório, né? Eu torno vitalício com a posse. Com a posse, cai um pó de pilim-pim-pim e eu me torno vitalício, né? Me torno vitalício. Eu preciso passar 2 anos como um juiz comum para poder ter vitaliciedade. O desembargador é automático, né? Com a posse, eu já me torno vitalício. E aí, meus alunos, 6 alunos, eu vou escolher 10 alunos a esse valor. Aí, um aluno perde o prazo, né? Perde um prazo, faz coisa errada, tem que mandar embora. Nesse caso, a exoneração desse cargo comissionado, que a gente chama, né? Um cargo em comissão, né? É aquela pessoa que não é concursada do dia... Hoje ele é um estudante, amanhã ele já é, digamos, servidor público. Esse é um cargo em comissão, que uma quantidade mínima das vagas tem que ser reservado para quem já é concursado. Então, se eu tenho 10 vagas, vamos dizer, 2 vagas são comissionados também, tá? Cargo em comissão, preste atenção. Cargo em comissão é o seguinte, é a possibilidade de a entrada no serviço público daquelas pessoas que ingressam sem concurso público. Mas os cargos comissionados, no número de vagas, o mínimo tem que ser reservado para quem já é concursado, tá? Bom, se eu tenho 10 vagas, 2 vagas eu vou ter que olhar lá no tribunal e ver quem já é concursado para poder ter essa vaga. Isso é cargo em comissão, tá? Função de confiança é outra coisa. Função de confiança é o Pazuello. O Pazuello não era ministro? No dia, um dia ele amanheceu ministro, no dia anoiteceu ministro. A função de confiança. A função de confiança é quem já é servidor público, e vai realizar uma função de chefia, assessoramento ou direção. Entendeu? O cargo em comissão pode ser que eu tenha a maioria. O cargo em comissão é a possibilidade de, por exemplo, um mínimo de vagas tem que ser reservado para quem já é concurseiro, quem já é concursado, e o resto eu posso colocar quem nunca foi servidor público. O cargo em comissão ou cargo de confiança é essa característica. A função de confiança é outra coisa. A função de confiança é quando o cara já é servidor e eu coloco ele para poder ter uma função de chefia. Um comandante de um batalhão. O comandante do batalhão não, o secretário de segurança, às vezes é um militar, ele vai ser o comandante do batalhão. Ele já é coronel, mas ele vai ser o comandante do batalhão, ele vai acumular. Então, nesse caso, a função de confiança, como a comissão, cargo em comissão, é de livre exoneração e livre contratação. Bacana? Entendeu até aí? Então, quer dizer que você pode acordar
servidor e dormir não mais servidor. Pode acontecer isso? Pode. Bacana? Então, o ato de eu exonerar uma pessoa do cargo de comissionado, exonerar por ser livre nomeação e livre exoneração, é o chamado ad nutum, eu não preciso dizer por que estou fazendo isso. Ah, eu estou fazendo isso porque ele cometeu um ato de improbidade administrativa, não realizou as situações, ele furtou. Eu não preciso colocar isso, eu só coloco a portaria, ó, a partir do momento esse fulano tal já não está mais aqui. Pronto, exonerado, acabou. Só que é o seguinte, se caso eu, desembargador, eu inventar moda, ao invés de meramente exonerar o cidadão e eu querer colocar que ele realmente cometeu um crime de improbidade administrativa, cometeu um furto aqui, cometeu corrupção, aqueles motivos que eu estou colocando na decisão para poder exonerar ele, cola, vinculam. Porque o sujeito vai falar, peraí, o desembargador Kleber me tirou porque eu tô furtando. Peraí, pô. Ele não precisava ter dito isso, mas como ele disse, agora ele vai ter que provar. Então, a teoria dos motivos determinantes é isso. Em algum ato administrativo, você não precisa fundamentar. Se você fundamentar, aquilo que você disse, vincula. Aquilo que você disse, vinculou. Você vai ter que comprovar isso. Bacana? Vamos fazer questão. Tá? Essa aqui é fazer questão. Beleza? Vamos lá. Com os motivos podem reverter a exoneração. Perfeito. Com os motivos, vamos fazer a questão que vai entender. Porque ele pode provar, Kleber, eu não cometi nenhum furto. Se ele provar realmente que não cometi nenhum furto, eu vou ter que baixar minha orelha e chamar ele de volta. Entendeu? Porque os motivos que eu disse vincularam a demissão dele. Bacana? Vamos fazer a questão, olha só. Vamos lá. FCC, é a questão 24. Vamos lá. O motivo 24 não, tá na numeração minha aqui. Vai de vocês. O motivo, um dos requisitos do administrador. Ah, não. Essa não. Vamos para a próxima. José, servidor público. Todo mundo pegou? Pega aí. José, servidor público federal, ocupante exclusivamente. Deixa eu ver meu carregador aqui. Opa, beleza. Ocupante exclusivamente de cargo e comissão foi exonerado, tendo a autoridade competente motivado o ato em reiterado descumprimento da carga horária de trabalho do servidor, né? Porque está sempre não cumprindo horário. José obteve junto ao Departamento de Recursos Humanos documento oficial com extrato do seu ponto eletrônico, comprovando o regular cumprimento de sua jornada de trabalho. Veja, ele não pisou na bola. Tá? Só que quando houve exoneração, colocou um motivo. Colocou um motivo na exoneração que por causa do reiterado descumprimento do horário. E o cara foi e juntou, olha, não descumpri o horário. Então os motivos que estavam ali estabelecendo vincularam a demissão dele. Como ele provou, se ele provar que realmente ele não faltou, aqueles motivos determinantes são falhos e possibilitam o quê? A reversão, que possibilita ele voltar ao cargo. Olha que maravilha. Vamos continuar aqui. Assim o serviço do servidor buscou assistência jurídica quanto ao advogado, que lhe informou corretamente à luz do ordenamento jurídico que, letra A, não é viável o juizamento de ação judicial, visando invalidar o ato de exoneração. Eis que o próprio texto constitucional estabelece que o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, que não está vinculada ou limitada aos motivos expostos para a prática do ato administrativo. Errado. Letra B. Não é viável o juizamento de ação judicial, visando invalidar o ato de exoneração. Eu vou cortar que é viável, né? Letra C. É viável o ajuizamento de ação judicial, visando invalidar o ato de exoneração. Eis que, apesar de ser dispensável, a motivação para o ato administrativo discricionário de exoneração, uma vez expostos os motivos que conduziram à prática do ato, desses passam a vincular a administração pública. Em razão da teoria dos motivos determinados. Dá até um beijo na prova, né? Linda, maravilhosa FGV. Essa alternativa é o quê? Essa é a alternativa correta. Letra D fala assim: é viável o julgamento da ação judicial visando invalidar o ato de exoneração. Eis que, por se tratar de um ato administrativo vinculado, não é vinculado, é um ato discricionário, né? Ato de exoneração e ato de livre nomeação e livre exoneração é ato discricionário. Eu posso ou não posso fazer, não é ato vinculado. Tá errado nesse ponto, né? Já errou aqui, tá?
Alternativa, deixa eu continuar. O termo vinculado pode o Poder Judiciário proceder ao exame do mérito. Não, o Judiciário não examina o mérito. Mérito, lembra lá, mérito começa com M e termina com O. Motivo e objeto não mexe. A administração pública, o Judiciário não pode mexer em atos de conveniência e oportunidade, que é o mérito. Nesse caso, não mexe. A administração não pode entrar a partir do momento que o Judiciário começar a meter o dedo nisso, não tem o porquê existir a administração pública. Bacana? Judiciário só vai mexer se a questão for de nulidade ou algum vício de nulidade do ato. Bacana? Beleza? Próxima. A Associação de Moradores do Município F solicitou ao Poder Público Municipal a autorização para o fechamento da rua de trás por uma noite, para a realização de uma festa junina aberta ao público. O município, entretanto, negou o pedido ao fundamento de que aquela rua seria utilizada para sediar o encontro anual dos produtores de abóbora a ser realizado no mesmo dia. Considerando que tal fundamentação não está correta, pois antes da negativa do pedido da Associação dos Moradores, o encontro dos produtores de abóbora havia sido transferido para o mês seguinte, conforme publicado na imprensa oficial, assinar a alternativa correta. Vamos lá. Mesmo diante do erro na fundamentação, o ato é válido, pois a autorização pleiteada é ato discricionário, ato discricionário da administração. Não. Letra B. Independentemente do erro na fundamentação, o ato é inválido, pois a autorização pleiteada é ato vinculado, não podendo a administração indeferi-lo. Letra C. Diante do erro da fundamentação, o ato é inválido, uma vez que, pela teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está ligada aos motivos indicados como seu fundamento. Perfeita. Perfeita. Letra C. Perfeita. Bacana? Letra D. A despeito do erro da fundamentação, o fato é válido, pois a autorização pleiteada é ato vinculado, não tendo a associação dos moradores demonstrado o preenchimento dos requisitos. Tá fora. Bacana? Letra C de casa. Próxima. Suponha que o agente público da Secretaria de Estado da Educação, após longo período de greve dos professores da rede pública, objetivando desincentivar novas paralisações, tenha transferido os grevistas para ministrar aulas no período noturno em outras escolas mais distantes. Parou. Isso aqui é o quê? Desvio de finalidade ou excesso de poder? Desvio de finalidade. Bacana? Vamos continuar. Ato contínuo promoveu o fechamento de diversas classes do período da manhã do estabelecimento do ensino, no qual estavam lotadas a maioria dos docentes transferidos, justificando o ato, assim, praticado em uma circular aos pais dos alunos, na qual afirmou ter ocorrido inesperada redução do número de docentes, decorrência da necessidade de transferência para outras unidades como forma de melhor atender a demanda da sociedade nesse contexto. Vamos ver o que a questão nos trouxe. Letra A. Os aspectos relacionados à finalidade e motivação dos atos administrativos em questão dizem respeito ao mérito, ensejando apenas impugnação na esfera administrativa, com base no princípio da tutela. Mesmo se você não soubesse nada dessa parte, você não pode errar o princípio, tá? Tutela não tem nada a ver com essa história nossa aqui, tá? Não tem nada a ver com ato administrativo. Tutela é o poder de fiscalização da administração pública para o poder concedido na concessão pública. Bacana? Ali na delegação, eu te empresto para você explorar o serviço de transporte urbano, mas eu estou de olho em você. Isso é tutela. Bacana? Você poder eliminar essa alternativa por causa desse direcionamento ao princípio da tutela. Mesmo se você não entendesse nada que estava atrás. Tá errado a letra A. Letra B. Vai anotando, viu, gente? Apenas os atos de transferência dos docentes são passíveis de anulação, em face do abuso de poder. Falou gênero. Ostentando o vício de motivação passível de controle administrativo e judicial. Não só. Aí o que aconteceu é que ele limitou. Ele falou só apenas os atos de transferência dos docentes são passíveis de anulação. Tá? Porque não é só os atos. O fechamento das salas também é um ato negativo.
mas vamos deixar a letra B aí. Letra C. Descabe a impugnação judicial dos atos em questão, eis que praticados no âmbito... Tá fora, não vou nem olhar. Claro que é passível de questionamento. Letra D. Apenas o ato de fechamento. Veja, a letra B selecionou só os professores e a letra D só o fechamento. Bacana? Beleza? Você teria que optar qual você marcaria. Mas olha só a letra E. O Poder Judiciário poderá anular as transferências dos docentes por desvio de finalidade, pau! Bem como o fechamento das salas por vício de motivo com base na teoria dos motivos determinantes. Pau! Os dois. Por quê, professor? Por que eu teria os motivos determinantes? Olha lá, por que ele fechou a sala? Olha lá. Ato contínuo promoveu o fechamento de diversas classes do período da manhã do estabelecimento de ensino, do qual estavam lotados a maioria dos docentes, transferindo, justificando o ato, assim praticado em uma circular aos pais dos alunos, na qual afirmou ter ocorrido inesperada redução de docentes. Não. O ato dele ter transferido os professores para fora do estado, para outro local, por causa das paralisações, vinculou ao fechamento da sala. Então, nesse caso, eu tenho a aplicação da teoria dos motivos determinantes, dizendo que negativo, prefeito. Não tem nada a ver a respeito da necessidade pela redução do número de docentes. O número de docentes ocorreu pelo fato da sua ação de ter transferidos. Então, essa ação anterior motivou, vinculou a redução da sala. Questão linda, questão maravilhosa, letra E. Você poderia matar também essa questão, né? Mesmo você não soubesse, você sabia, como você leu, falou, porra, fechar, transferir o que está errado. Reduzir a sala, são dois atos que está errado. Então, a partir do momento que a letra B falou apenas, você já riscou. Quando ele falou letra C, apenas, você riscou também. E aí sobrar para você letra E, letra A, né? Aí letra A, tutela, você já riscou. Aí sobrou letra C, descabe impugnação. Cabe, letra E. Entendeu? Você matava a questão, mesmo você não sabendo a alternativa, você ia eliminando, ia jogando com a questão. Mais uma. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar os elementos, né? E vou deixar os atributos para a gente trabalhar amanhã, porque hoje ficou realmente complicado, ficou fatiado, mas eu vou salvar essa aula, a gente continua amanhã de onde a gente parou, tá? Beleza? Vamos fechar aqui mais uma questão. Entendeu? A gente para agora e depois a gente... porque com esses intempéries que nós tivemos aqui agora, né? Desse sinal, foi e volta, a gente retoma amanhã tranquilo no mesmo horário e continua até mais cedo um pouquinho, e a gente trabalha, tá? Beleza? Mas estou gravando aqui, aí eu continuo, eu salvo essa primeira parte, eu subo, depois eu salvo a segunda parte. Aí o simulado que estava no final, vocês fazem depois, tá? O pessoal que está assistindo de forma contínua, faz o simulado já completo. Beleza? Bacana? Como é ser disso, o controle judicial dos atos administrativos diz respeito a aspectos de legalidade, descabendo a avaliação do mérito de atos administrativos. Bacana. A questão está nos ensinando. Considere a situação hipotética. Em sede de ação popular, foi proferida decisão judicial anulando o ato de fechamento de uma unidade básica de saúde, tendo vista que restou comprovado que os motivos declinados pela Secretaria de Saúde pela prática do ato, que foi ausência de demanda da população, estava em total desconformidade com a realidade. A referida decisão afigura-se, letra A, legítima, apenas se comprovando o desvio de finalidade. Letra B, legítima, com base na teoria dos motivos determinantes, não extrapolando o âmbito do controle judicial. Deixa aqui. Letra C, ilegítima, pois é questão de respeito ao critério de conveniência que refoge o controle judicial. Errado, ela é legítima, né? As ilegítimas eu vou arrancar fora. Letra C e letra D tá fora. Letra D, legítima desde comprovado adicionalmente ao vício de motivo falhem em aspectos relacionados à discricionalidade. Não, gente. Letra B é a correta. É legítima essa ação pelo fato de que, com base na teoria dos motivos determinantes, não extrapolando o âmbito do controle judicial, ou seja, não deveria ter realizado esse ato de forma incorreta e apresentado um outro motivo que foge o que foi determinado antes. Bacana. Objeto, competência, finalidade, forma, objeto. Falamos motivo e agora objeto, né? O último elemento é o conteúdo do ato, né? O objeto é o conteúdo do ato. Então, se a finalidade é para quê, o objeto é o quê? O que está sendo protegido, né? Então, o objeto, ele pode variar. A finalidade não, a finalidade sempre vai ser pública. Agora, o objeto, qual é o objeto do ato? Isso pode ser variável. Agora, a finalidade não, a finalidade sempre será o interesse público.
sempre será um interesse público. Bacana? Então, o objeto ele é um requisito discricionário, tá? Ele vai orbitar, tá? Tem alguma parte da doutrina vai entender que também pode ser vinculado, tá? Mas não vamos aprofundar quanto a isso. Vou fazer uma questãozinha para a gente fechar esse bloco. Sendo um dos requisitos do ato administrativo, o objeto consiste na criação, modificação ou comprovação de circunstâncias jurídicas concernentes a pessoas, coisas e atividades sujeitas à ação do poder público. Essa alternativa está o quê? Está correta. Bacana, beleza? Fechamos esse primeiro bloco da nossa aula. Vamos encerrar hoje. Eu vou subir essa aula, vai estar no nosso YouTube. Amanhã a gente recomeça daqui e vamos trabalhar atributos e depois vamos trabalhar atributos e vícios do ato administrativo, mérito e vícios do ato administrativo, que é outro ponto também essencial. O que é importante você decorar hoje? O que é importante? Saber a diferença de desvio e saber a diferença de excesso. E outro ponto importante, teoria dos motivos determinantes. Bacana? Esses são os dois pontos cruciais da aula de hoje.